Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesta manhã, manhã de domingo, dia do Senhor, dia de nós pararmos e nos dedicarmos com tempo exclusivo ao Senhor. Todos os dias nós vivemos comendo, bebendo, trabalhando, fazendo qualquer coisa para a glória do Senhor. Mas no dia do Senhor, no dia reservado para o Senhor, nós devemos parar, um tempo exclusivo. E eu louvo a Deus porque Deus te deu graça para que você parasse esse tempo para estudarmos a palavra do Senhor na escola bíblica dominical. Como nós cantávamos até agora sobre planos, porque às vezes nossos planos dão errado, às vezes nossos projetos dão errado, e às vezes, muitas vezes, aliás, os nossos projetos dão errado, porque as pessoas vêm contra nós. O que fazer nesta hora? O que fazer? O tema desta aula de hoje é: experimente confiar em face das frustrações. Sim, há várias frustrações, a vida é cheia de frustrações. Existem as frustrações financeiras, né? Às vezes você tinha feito planos, projetos, né? Não, em 2020 eu quero juntar tantos mil para eu comprar aquele, eu quero ganhar, às vezes você investe no mercado financeiro e esperava ganhar com a venda das ações e nem sempre isso é possível. Às vezes as ações caem, os projetos que em 2020, muitos projetos financeiros acabaram indo por água abaixo. Nós ficamos frustrados. Pior situação é aquela em que nós investimos um valor para ganhar mais e nem ganhamos mais e ainda perdemos aquilo que investimos. Essa é uma frustração bem difícil de enfrentar. Mas há também aquelas frustrações que são empresariais. E eu tenho orado a Deus, pedido a Deus pelos empresários, especialmente os empresários da nossa igreja, a vida do nosso irmão Oséias, ele e a Sara com a lojinha, a vida da nossa irmã Silvia, a vida do nosso irmão Carlinhos, do Fabiano, Pete, né? A vida do nosso irmão Simeão, também nosso irmão Edivaldo, também nosso irmão Esli, são empresários que nesses dias, em alguns ramos, estão tendo muitas dificuldades, perdendo vendas, impedidos de trabalhar. Certamente fizeram estoques, compraram mercadorias, não venderam aquelas mercadorias, e aí fica nesse impasse, nós não sabemos se vai abrir, se não vai abrir. Isso são frustrações difíceis de nós suportarmos. Não é fácil, não. São frustrações. Mas na vida também há frustrações conjugais. Sim, de relacionamentos. Pode ser até mesmo um namoro, ainda que não tenha casado. Eu comecei a namorar, esperava que o namorado fosse assim, fosse assado, que a namorada fosse assim. E aí a realidade demonstra algo diferente. Né? Algumas frustrações conjugais, né? Alguns casais, inclusive da nossa igreja, né? Nosso irmão Tiago, o Tiago e a Paula, tinham planejado, tinham até pago as despesas para fazer um casamento, e aí não deu para fazer o casamento como eles tinham planejado. Certamente ficaram frustrados,
por não terem conseguido fazer a festa, a viagem da lua de mel e marcar essa data tão importante do casamento com essas celebrações marcantes. Mas há outras frustrações conjugais que são fruto até mesmo do dia a dia do casamento, do dia a dia da vida juntos, quando você espera que o outro o trate de uma determinada maneira ou reage de determinada maneira, e aí não acontece. E aí nós temos que lidar com a vida e com algumas frustrações. Outras frustrações comuns na vida, especialmente nesse período, são os planos de viagem. Você fez plano de viajar, né? Eu e a Ivonete, nós já falamos aqui, já falei até em púlpito com os irmãos e irmãs, nós temos um plano de comemorar os 25 anos de casados com a viagem, né? O hotel está reservado, a passagem aérea já está comprada, né? Se Deus nos der graça, nós vamos viajar. Mas às vezes não é possível. Às vezes os planos de viagem que fizemos, ou que já algumas pessoas fizeram, não estão sendo possíveis de serem realizados. E aí vive-se a frustração. Também há frustrações eclesiásticas na vida de fé, né? O ano passado, por exemplo, a nossa igreja, a Junta Diaconal e o Conselho fizeram uma reunião, elegeram algumas prioridades, e nós começamos a fazer alguns orçamentos de coisas que nós queríamos mudar, reformar aqui, do ponto de vista físico na igreja. Não deu certo. Não deu certo, nós não podemos fazer. Não sabíamos como ia continuar a vida financeira da igreja. Todos os anos nós desejamos que haja mais pessoas nos cultos. E agora o que está acontecendo? Nós temos o culto com 10 pessoas, apenas as pessoas que estão participando do culto ou são necessárias para que a gente possa fazer o culto e transmissão online. Então, frustrações, elas acontecem quando nós temos um plano, quando nós fazemos um plano, quando nós geramos uma expectativa e essa expectativa não é alcançada. E aí, quanto maior a expectativa, se não é alcançada, maior é a frustração. E aí nós ficamos desanimados, né? É sobre isso que vamos falar sobre hoje. É sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Como lidar com as frustrações sem deixar de confiar. Esse é o tema, né? Experimente confiar em face das frustrações. E eu gostaria de convidar você a olhar para o contexto histórico do povo de Israel, no período em que eles foram deportados da sua terra natal para a Babilônia. Período esse que nós chamamos de exílio, quando o povo foi vencido na guerra por Nabucodonosor e foram levados para a Babilônia. Queria que você pensasse um pouquinho, tentasse voltar a esse período. Imagine se você fosse um judeu que vivesse nesse tempo da história do povo de Israel. Nesta época da história, o povo de Israel foi levado como cativo para a Babilônia, foram deportados, saíram de suas terras, saíram de suas casas. Ali, certamente, no meio daquele povo, haviam crianças, haviam jovens, haviam adultos, haviam casais, haviam idosos. E todas essas pessoas, elas tinham sonhos, elas tinham planos. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando eu crescer, vou fazer isso. De repente, esses sonhos são todos interrompidos. Essas expectativas que eles tinham para o futuro deles, para a vida deles, foi abruptamente, como nós temos sido nesses dias de Covid, abruptamente tendo nossos sonhos interrompidos, nossos planos interrompidos. E aí, certamente, esse povo viveu com muita frustração. Para não falar naquelas pessoas que trabalhavam, os que eram os agricultores, os comerciantes. Imagina o agricultor, ele sai da sua terra, e agora ele vai para outra terra. E o que ele sabe fazer lá em Israel? Sabe plantar, sabe cuidar da terra. Agora ele vai para um lugar onde nem terra ele tem. Ele está morando temporariamente em um outro país. Ele não sabe quanto tempo ele vai ficar ali. Se vale a pena preparar a terra, se não vale. É uma frustração muito grande. O comerciante, que já tinha feito uma carteira de clientes, tinha conseguido uma quantidade de clientes,
agora ele vai para outro lugar. Tente se colocar no lugar dessas pessoas. Nós estamos vivendo uma situação semelhante, né? Um tempo de muitas frustrações. A pergunta é: o que fazer? Como lidar? Como lidar com as frustrações? Nós podemos desanimar. Ah, não adianta mesmo, não adianta sonhar, não fazer planos, nada dá certo. Podemos desanimar. Podemos nos deprimir, ficar, falar, poxa vida, só comigo acontece isso. Eu não presto, eu não valho nada, nada dá certo para mim. Para que vale a pena viver? Podemos nos deprimir. Podemos acreditar nas falsas promessas dos falsos profetas. Sim, porque nesse tempo, inclusive nesse tempo de Covid, muitos falsos profetas se levantam. Porque no tempo de Israel, quando Israel foi levado para o exílio, muitos falsos profetas se levantavam profetizando em nome de Deus, coisas que Deus não tinha dito, dizendo que aquela aflição ia passar rapidamente, ia acabar rapidamente. Então, no meio da aflição, muitas pessoas têm a tendência por desejarem muito que a vida volte ao normal, acreditar que as coisas vão passar rapidamente. O que fazer? Esperar passivamente? Ah, vou ficar aqui, não tenho o que fazer, vou ficar esperando. Deus, que não deixa os seus filhos desamparados, nem mesmo quando envia um castigo na vida deles, quando está tratando com eles através da dor e da privação, esse Deus, que é o nosso Deus, envia o profeta Jeremias, pede que o profeta Jeremias escreva uma carta para o seu povo que estava no exílio, para o seu povo que foi levado deportado para a Babilônia. Essa carta está registrada lá no livro de Jeremias, no capítulo 29. E ela começa dizendo assim, capítulo 29 de Jeremias, acompanhe a leitura. Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém, o rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá, de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. Deus, ele não desampara os seus filhos. Ele envia o profeta Jeremias para escrever uma carta. E é interessante que o começo da carta faz uma referência bem específica às autoridades. A carta é dirigida ao todo o povo, mas primeiramente às autoridades. Na hora da luta, da dificuldade, os líderes são chamados a demonstrar o seu valor, a demonstrar a sua importância. Na hora da calamidade, os líderes são responsabilizados. A eles, Deus dá a responsabilidade de conduzir o seu povo. Isso tem a ver conosco, com os pais, com as mães, com todos nós que fomos colocados em posição de liderança. Na hora de luta, de dificuldade, na hora das frustrações, não é hora do líder lavar as mãos ou se esconder atrás da pilastra. Ficar na moita, como nós dizíamos no exército. Ficar na moita. Não me acha que não. Não. Eu e você, pai e mãe, líder, presbítero, diácono, professor, é nesta hora que nós temos que nos levantar como os líderes, assumir a nossa responsabilidade e dar a nossa contribuição. É isso que Deus espera de nós. Nós também ficamos frustrados, porque talvez o líder seja aquele que mais tem a frustração, porque o líder é uma pessoa que normalmente é o que mais tem planos, é o que mais tem projetos. É o pai, é a mãe que tem projeto, tem sonho para o filho e fica frustrado e frustrada quando vê a realidade do momento frustrando ou impedindo que os sonhos e projetos que ele tinha para o filho e para a filha não podem ser realizados. Sim, mas é nessa hora que eu e você, pai e mãe, somos chamados
somos orientados, somos alertados por Deus a cumprirmos a nossa função como líderes, onde nós somos colocados. Se é na igreja, se é na família, se é entre os amigos, se é no comércio, onde Deus te colocou como líder. Na hora da frustração, Ele espera que você, como líder, dê a cara a tapa. Que você, como líder, assuma a sua posição. É difícil, sim, é claro que é difícil. É arriscado, sim, é claro que é. Mas é essa hora que nós mais somos importantes, é que nós mais temos que demonstrar a nossa importância e o nosso valor. Mas a carta que Deus manda Jeremias escrever para o povo que estava vivendo um tempo de intensa frustração, continua no versículo 4. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Aqui é um dado muito importante, que no tempo da frustração, principalmente no tempo de frustração, nós não podemos esquecer. Deus está no governo de todas as coisas. É Deus que conduz a história. Porque perceba que o texto diz assim, o Senhor Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder das suas mãos. Nada foge ao seu poder. O Deus de Israel diz o seguinte a todos os judeus que Ele deixou, preste atenção nessa palavra, Ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Não foi a força de Nabucodonosor que levou o povo de Israel de Jerusalém para a Babilônia. Foi Deus que deixou. Esse Deus Todo-Poderoso tem o poder de impedir Nabucodonosor, mas ele resolve não impedir. Ele controla a história toda e ele resolveu deixar. Não é o Covid que tem levado muitas pessoas para a sepultura. É Deus que tem deixado. Não foi o Covid que levou nossa irmã, querida irmã Eupídia, para a sepultura. Foi Deus que deixou. Nós não perdemos as pessoas para a morte. Deus as leva. Deus as chama de volta. Não perca de foco, não perca da sua mente, não perca de vista essa verdade inequívoca e consoladora. Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus da igreja, é o Deus de Israel, é Ele que tem o controle da história nas suas mãos. Nós estamos vivendo dias de frustração? Sim, Deus tem deixado que nós vivemos dias de reveses que gera em nós frustrações. Deus tem deixado. Por quê? Eu não sei. Quais são os seus planos? Eu não consigo explicar. Talvez um dia a gente venha entender o que é que Deus queria com esse tempo que Ele está permitindo para nós. Mas agora eu não posso explicar. Mas de uma coisa eu posso dizer, isto é consolador. Deus tem o controle da história nas suas mãos. Daniel, que viveu nesse período do povo de Israel, ele mesmo era um dos nobres que foi levado, foi deportado, uma das autoridades do povo de Israel, que foi deportada para a Babilônia. Quando ele escreve o seu livro, lá em Daniel, capítulo 1, ele começa dizendo assim, no 3º ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Essa é a visão que pode nos consolar em tempos de aflição. É Deus que deixou. Nabucodonosor jamais teria sucesso se Deus, o Todo-Poderoso, resolvesse não deixar. A Covid jamais teria sucesso se Deus, Todo-Poderoso, resolvesse não deixar com que ela se espalhasse. É Deus que está no controle. Em tempo de aflição, eu e você precisamos nos lembrar disso e nos firmarmos com essa verdade. Pessoas de fé têm que lembrar disso. Você e eu, que somos pessoas de fé, filhos amados de Deus, precisamos nos lembrar disso. O que fazer então diante da frustração? Nós já vimos que
Os líderes têm que assumir a sua posição. Nós já vimos que nós temos que lembrar das verdades por trás dos fatos. É Deus que deixou, é Deus que está no controle. Aparentemente as coisas estão fora do controle, mas Deus, o Todo-Poderoso, está no controle de todas as coisas. Mas o que fazer de maneira bem prática no tempo de frustração? Algumas pessoas nesses dias da Covid estão buscando distrair-se. Se começam a maratonar as séries do Netflix, do Amazon, né, ou de outras séries de televisão, resolvem se distrair, parar de pensar nos problemas. Outros sentem-se deprimidos. A vida não vale a pena, porque parece que a vida só vale a pena se os seus planos dão certo. Não, a vida vale a pena mesmo quando os seus planos não dão certo. Deprimir-se, ficar reclamando da vida, ficar como aquela hiena daquele filme, ó dia, ó vida, ó azar. Aderir à fé cega, aderir a esta fé que fica dizendo, não irmão, tudo vai dar certo, fica tranquilo. Não, nem tudo dá certo. Porque quem fala isso, ele está sendo um falso profeta. Nem tudo vai dar certo. A melhor coisa para você dizer para animar alguém, diga, Deus está no controle. Deus está contigo. Eu não sei se tudo vai dar certo. Porque quando a gente fala tudo vai dar certo, a gente está querendo dizer se tudo vai dar certo do ponto de vista material aqui na Terra. Não, logo isso aí está resolvido e a gente vai estar de boa. Isso é uma fé cega. Isso é um triunfalismo barato. Não. Deus é conosco. Nós vamos vencer essa luta. Vamos sair melhores. Nem todos vencerão fisicamente, alguns serão. Deus vai deixar que eles sejam levados. Mas Deus é conosco. O que fazer? E Deus dá a dica também na carta que ele pede para Jeremias escrever para o seu povo no exílio. Ele dá a dica, ele diz o que o povo deve fazer. Oh, aleluia! Esse Deus que estava castigando, que estava tratando com o povo de Israel, não tinha desistido dele. O povo tinha pecado, tinha abandonado o Senhor. Foi preciso com que Deus enviasse o exílio, enviasse Nabucodonosor, que muitas pessoas morressem, que muita destruição acontecesse. Até mesmo o templo do Senhor foi destruído e os bens levados para a Babilônia. Mas Deus não desiste dos seus filhos, aleluia. E ele envia o profeta Jeremias para enviar uma carta e para dizer o que o povo deveria fazer nesse tempo de aflição. E o versículo 5 do capítulo 29 continua dizendo: construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas, casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Se nós pudéssemos resumir em uma só frase o que Deus está dizendo que o povo fizesse nesses dois versículos, ele diria assim: mantenha a vida com ritmo e com determinação. A vida não pode parar. Não é porque vocês estão passando por esses dias é que a vida vai parar. Não. Porque o envio para o exílio não era como se fosse assim uma exceção temporária. Era algo necessário para eles viverem. Assim como esse tempo que nós estamos vivendo, não é apenas uma exceção para a qual nós devemos esquecer rapidamente, ou para a qual nós devemos desejar voltar para a vida normal. Esse tempo é um tempo de Deus para nós. E temos que continuar vivendo, porque é assim que tem que ser. Esse tempo é assim mesmo. É tempo de luta, é tempo de sofrimento, é tempo de tristeza. O Senhor Jesus fala: chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Na hora da aflição você chora, na hora da alegria você se alegra. A vida não pode parar, porque os dias são maus, porque os dias envolvem muita frustração pessoal e coletiva. A vida não pode parar. Construam casas, morem nelas, plantem árvores frutíferas, comam as suas frutas, casem e tenham filhos, e que os seus filhos casem e tenham filhos. Vocês devem aumentar e não diminuir.
Algumas dicas aqui ficam claras nesse texto. Primeira dica é: trabalhe com dedicação e pense a longo prazo. Porque quando Deus fala assim para o povo de Israel, construam casas. Construir casa não é uma coisa que acontece rapidamente. Plantem árvores frutíferas. Isso envolve trabalho a longo prazo. Trabalho que você vai colher frutos não é no mês seguinte, não é na semana seguinte, muitas vezes não é nem no ano seguinte. Trabalhe com dedicação, mas pense a longo prazo. Gente, todo o trabalho que é feito pensando a longo prazo, ele dá bom fruto. O problema é que muitas vezes nós somos imediatistas. E você olha, por exemplo, para um trabalho que é muito difícil e você fala assim: nossa, eu nunca vou conseguir terminar isso. Consegue sim. Imagine se você olhar um monte de tijolos, 10.000 tijolos amontoados. Normalmente as pessoas olhariam e dizem assim: nossa, eu nunca vou terminar de colocar esses tijolos para dentro de casa. Mas você termina. Se você trabalhar todos os dias e a cada dia você levar 1.000 tijolos para dentro de casa, em 10 dias você terminou o trabalho. O problema é que nos nossos dias, o espírito da nossa época nos faz olhar para o trabalho, para as atividades que são demoradas e já desanimar. Ai, nossa, mas não, criar filho é muito trabalho, meu Deus do céu. Só vai sair de casa aos 21 anos e às vezes alguns nem aos 21 saem, fica ainda mais tempo em casa. Ah, meu Deus, é muito trabalho. Não. Deus fala para o povo de Israel: você está frustrado, filho? Trabalhe. Senhor, já estou frustrado, vou ter que trabalhar ainda. Mas e aí, essa é a dica do Senhor. Meu, esse momento de frustração, ele não é um hiato na sua vida, ele não é uma exceção na sua vida, ele faz parte da sua vida. O que você tem que fazer diante dele? Trabalhar. Trabalho duro. Pense a longo prazo. Mas, segunda dica que o Senhor nos dá nesse texto é: trabalhe com dedicação e permita-se desfrutar do fruto do trabalho. Olha que bonito isso. Construam casas e morem nelas. Morem. Plantem árvores frutíferas e comam das suas frutas. Sabe, tem gente que gosta de trabalhar, não tem medo do trabalho, mas às vezes não se permite desfrutar do fruto do seu trabalho. A geração passada, nossos pais, era a geração que desbravou, era a geração que lutou para que seus filhos tivessem conforto. Mas é impressionante ver que muitas pessoas da geração passada, que conseguiram alcançar uma vida um pouco melhor, não se permitem desfrutar com prazer do fruto do seu trabalho. A pessoa conseguiu ter dinheiro para comprar ar-condicionado e pôr em casa, e não usa o ar-condicionado porque vai gastar energia. Oh, Jesus, tem misericórdia, liberta-nos desse pensamento, desse tipo de mentalidade que não nos ajuda a desfrutar do fruto do nosso trabalho. A Bíblia diz, o Senhor diz assim: está frustrado, está passando por luta, por dificuldade? Trabalhe com dedicação, mas permita-se desfrutar do trabalho. É impressionante na criação, o relato da criação de Gênesis, que fala assim, né? E todos os dias, ao final do dia, assim, e foi tarde e amanhã do dia seguinte. Ou seja, Deus trabalha e de noite descansa. Trabalha de dia e de noite descansa. Tem que ter um intervalo. Eu trabalho, eu me dedico, agora eu vou descansar. Eu construo casa, agora eu vou sentar à varanda e ver o pôr do sol bem gostoso. Eu planto uma árvore, agora eu vou saborear os seus frutos. Trabalhe com dedicação, mas permita-se desfrutar do fruto do seu trabalho. Uma terceira dica do Senhor nos tempos de frustração
Trabalhe com dedicação, mas não deixe de dedicar-se à família. Porque o Senhor não pede apenas para construir casas e plantar árvores. Ele diz assim: construam casas, morem nelas, plantem árvores e comam suas frutas. E depois, a maior parte do texto aqui diz: casem e tenham filhos. Casem. É tempo de casar, de ter filhos. E que os filhos casem e tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Ou seja, invista em família. Trabalhe sim, mas também invista na sua família. Dedique-se para a sua família. Dê tempo para a sua família. Cuide da família. Dê risada com os filhos. Façam jogos juntos. Passeie de mão dadas com a esposa. Com a esposa pode dar a mão, pelo menos uma esposa pode dar a mão, né? Com os outros só soquinho, né? Mas com a esposa você pode dar a mão. Passeie. Invista na família. É tempo de frustração? Não é hora de ficar sentado se lamentando e chorando, se deprimindo. Não é hora também de ficar só desejando que as coisas voltem ao normal. É hora de trabalhar duro. É hora de desfrutar do seu trabalho. E é hora de investir na família. Esse tempo de pandemia, quando nós não podemos vir à igreja, estamos sendo obrigados a viver os momentos de fé dedicados, com dedicação exclusiva ao Senhor, em família. Isso é bênção. Então, no domingo à noite, reúne a família, desliga a televisão meia hora antes, manda todo mundo tomar banho, manda todo mundo vir com roupa limpinha para o sofá, né, para a sala, para assistir o culto, faz uma oração antes do culto, fala: Deus, vem abençoar a nossa família aqui, abençoar o filho, abençoar a esposa, abençoar o marido, e abençoa-nos nesse tempo de culto. Invista em família, trabalhe duro, mas invista pesado na família também. Sim, em tempos de frustração, o que fazer? A vida não pode parar. Vamos trabalhar, pensando a longo prazo. Vamos trabalhar e desfrutar do nosso trabalho. Vamos trabalhar e vamos investir na nossa família. Mas o Senhor ainda continua dizendo, versículo 7 do capítulo 29 de Jeremias: trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Em tempos de frustração, não é tempo de nós abrirmos mão da nossa missão. Porque eu e você, filhos amados de Deus, fomos chamados para ser sal e luz nessa terra. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Essa é a nossa missão. Mas eu estou frustrado. Mas não deu certo os meus planos. Mas o meu negócio está indo para a bancarrota. Mas o desejo que eu tinha de casar não deu certo. Mas a minha faculdade está interrompida. Eu sempre gosto de repetir e lembrar isso. Isso para mim tem sido algo que orienta a minha vida e me ajuda a lidar com as minhas frustrações. Eu as tenho, você pode ter certeza disso. O pior mal que o mal pode nos fazer é nos tornar malvados. Guarde isso no seu coração. Repita isso para você, diante das dificuldades. Sabe, teu marido te maltratou, tua esposa te distratou. A pior coisa que pode acontecer é você devolver a mesma moeda. Porque quando você sofre e continua sendo bom, e continua sendo aquela pessoa que contribui para o bem do próximo, o mal só te fez sofrer momentaneamente. Agora, quando você, por conta do mal que o outro lhe fez, você devolve na mesma medida, o mal te fez sofrer momentaneamente e maculou o teu caráter, e manchou a tua reputação, e manchou a sua idoneidade, e manchou a sua história, te causou um mal que é muito mais permanente. Portanto, em tempos de frustração, é tempo de nós permanecermos com nossa missão. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. É por isso que Deus diz para o profeta Jeremias dizer ao povo de Israel que estava vivendo dias de intensa frustração no exílio: trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiro. Gente, já pensou nisso? Como foi difícil ouvir isso?
Como assim? Eu vou trabalhar para o bem dessas pessoas que nos tiraram lá da nossa terra. Eu vou trabalhar para contribuir para o bem deles. Não, eu queria mesmo que eles morressem. É. A nossa natureza humana quer que os maus morram logo. Quer que os maus morram logo. Mas Deus fala assim, não. Vocês devem orar por aqueles que vos perseguem. Porque querer o bem de quem quer o seu bem é o que todo mundo faz. O que nos diferencia como filhos de Deus é orar por aqueles que nos perseguem. Porque o nosso Pai, Ele faz o sol nascer sobre maus e bons. Ele faz a chuva nascer sobre maus e bons. E eu e você temos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. E é isso que nos faz diferente. Se nós formos bons só para quem é bom para nós, que diferença nós temos dos demais pessoas? Todo mundo faz isso. Então, nós temos que trabalhar pelo bem da cidade. Trabalhar pelo bem daqueles que nos perseguiram. Desejar o bem deles. Orar pelo arrependimento deles. Muitos crentes não querem que os maus se arrependam. Não, querem que os maus vão para o inferno para eles pagar pelos seus pecados. Oh, misericórdia. Eu não quero ser esse tipo de crente, não. E eu espero que você também não queira ser esse tipo de crente. Eu estou frustrado, estou decepcionado com a vida, estou decepcionado com esses dias. O que eu faço? Eu continuo sendo bom. Eu continuo orando pelo bem da cidade, orando em favor dela, porque se ela estiver bem, eu também estou bem. Eu não faço isso apenas pelo meu interesse, eu faço pelo interesse dela, pelo bem dela, porque o bem dela faz bem para mim. O que fazer em tempos de frustração? Continue fazendo bem. Essa semana me aconteceu uma coisa que eu achei fantástico. Eu fui comprar um produto em uma loja e a cidade estava deserta, a loja vazia, eu era o único cliente naquela loja. Eu comprei o produto, cheguei em casa, o produto não me serviu. E eu liguei na loja e fui lá para devolver o produto. Liguei e perguntei se a pessoa aceitava o produto de volta. Devolvi o produto e ela cancelou a compra que eu tinha feito no cartão de crédito. Achei impressionante isso. Porque nesse tempo os comerciantes já estão vendendo bem pouco. Ela podia simplesmente ter dito assim, não, eu só faço a troca por outro produto. Não, já vendeu, amigo, já está difícil de entrar dinheiro aqui na minha loja, todo dinheiro que entra, se eu devolver ainda, misericórdia, não. Não, entrou dinheiro aqui, meu amigo, aqui não volta nada. Ela poderia ter agido assim. Esperava-se que nesse tempo de poucas vendas, ela agisse assim. Mas aquela vendedora não. Ela falou assim, não, tudo bem, eu cancelo a compra no cartão e você me devolve o produto. Olha que impressionante. Mesmo em dias de frustração, ela continuou sendo uma pessoa boa, porque o interesse dela não é ganhar dinheiro, é atender o cliente. Eu vou sempre voltar naquele lugar, Casa dos Fogões. Se você estiver precisando de um produto para fogão, lá é o melhor lugar para você comprar. Pode até não achar o melhor produto, mas vai ter o melhor atendimento. Por isso que estou fazendo a propaganda deles aqui. Tá? Muito bem. O que fazer na hora da frustração? O que fazer? Confiar de que Deus está no controle de todas as coisas. Sim, nós já vimos isso. Trabalhar duro, porque a vida não pode parar, mas pensar a longo prazo. Trabalhar e nos dedicarmos e também desfrutarmos do fruto do nosso trabalho. Trabalhar e investir na família. Não abrir mão da nossa missão. E devemos orar. Há ainda um outro cuidado que nós devemos ter no tempo de aflição. É uma precaução que nós devemos ter. Porque no tempo de aflição é um momento oportuno para surgirem os espertalhões. Aqueles que fazem falsas promessas. Todo dia surge um golpe novo no WhatsApp. Essa semana foi da Amazon, dizendo que a Amazon estava dando prêmio. Daí a pessoa clica lá, fornece seus dados e acaba se dando muito mal. É a hora de precaução. Na época do povo de Israel, a precaução era com os falsos profetas. Veja o que diz o versículo 8 e o versículo 9.
Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem poder adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. Em tempos de frustração, é tempo de precaução. Você está frustrado? Fique atento. Tenha precaução, porque nessa hora que aparece um espertalhão para aproveitar a sua frustração e lhe oferecer uma saída milagrosa, e lhe oferecer um meio ou um jeito de enganar você. É nessa hora. Está frustrado? Tenha precaução. O que fazer em tempos de frustrações? Ser uma pessoa mais precavida. Sábia como a serpente, prudente como a serpente e simples como a pomba. Para encerrar, eu gostaria de ler o versículo 11 ainda da carta que Deus envia através do profeta Jeremias àqueles que estavam frustrados. Ele diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. As frustrações acontecem porque os nossos planos não são alcançados. Você faz um plano e não consegue alcançar e fica frustrado. E você não consegue alcançar muitas vezes por culpa dos outros, às vezes por culpa sua mesmo, às vezes por causa das circunstâncias macro, maiores do que uma pessoa específica, como acontece com nossos dias agora. Mas lembrem disso em nome de Jesus. Confie no Senhor. É Ele que diz para Jeremias: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. O nosso coração faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Os planos que Deus tem para mim e para você são melhores do que os melhores planos que eu e você podemos fazer para nós mesmos. Experimente confiar, mesmo em face da frustração. Pai bendito, obrigado, Pai, porque o Senhor tem planos para nossas vidas, planos melhores do que os nossos planos para nós mesmos. Obrigado, Deus, pela tua graça, pelo teu controle, porque o Senhor fez de nós os teus filhos e filhas e está cuidando de nós, mesmo quando nós enfrentamos as mais duras e difíceis frustrações. Abençoa, ó Deus, o teu povo, os teus filhos e filhas. Pai, aqueles que estão vivendo as frustrações que estão lhes fustigando a alma. Visita-os, ó Deus, com o dom da fé, para que possam confiar no teu cuidado, nos teus planos, nesse tempo de aflição. Assim eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, te dê graça para lidar com cada uma das frustrações que você porventura enfrente nesse tempo ou em qualquer período da sua vida. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos,
sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, não desista, não desista, não desista, não pare de os sonhos de Deus. Jamais não desista, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. Aleluia! E a tua visão. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Recebe a cura, meu irmão. Recebe a cura, minha irmã. Porque Deus está aqui nesse lugar e Ele está restaurando os nossos sonhos. Aleluia. Aleluia. Receba a unção de ousadia. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E esse alguém é Jesus. Recebe.